Por muitos momentos eu acabo recebendo a pergunta de algumas mães ou de alguns pacientes meus que falam: agora eu tô com febre, eu tenho muita dor, o que está acontecendo comigo? Eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês no vídeo de hoje o que isso representa na nossa situação emocional. Meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou idealizador do Congresso Internacional das Leis Biológicas e hoje eu vou falar um pouquinho de uma fase chamada de fase exudativa, que é uma fase de reparação e restauração dos tecidos. Durante a nossa vida, nós passamos por várias situações de estresse, de conflitos, de frustrações. E nesse momento que a gente está em estresse perante uma situação, geralmente, como eu falei no vídeo anterior sobre a fase ativa do estresse, se você não viu, volta lá no vídeo anterior ou aqui, provavelmente num link aqui abaixo, vai ter a descrição que você pode chegar a esse vídeo e ele vai te explicar um pouquinho sobre essa fase de estresse. Mas após nós vivermos a fase de estresse, nós temos que viver uma fase de resolução. Então, claro que há pessoas que nunca voltam a essa fase de resolução. Elas permanecem a vida inteira em conflito, a vida inteira em estresse, a vida inteira em alerta e nunca se resolve a uma situação de estresse. Mas se uma pessoa vive a resolução de um conflito, ela geralmente vai apresentar sintomas. Então, geralmente os sintomas do nosso corpo, eles são apresentados na fase de resolução. Ou seja, nós apresentamos uma situação de hiperestimulação do nosso corpo e quando a gente entra no estado de relaxamento, depois dessa hiperestimulação, dessa adrenalina, do alerta, o nosso corpo ele entra numa hiperestimulação parasimpática. Esse momento é o momento que o nosso corpo ele visualiza uma sensação que ele tem que se reparar, ele tem que se reconstituir e voltar ao funcionamento normal do organismo. Só que nesse momento, para reparar o organismo, é necessário que o sangue vá até aquela região, ocorra um edema naquela região, então para que aquele tecido ele se restaure. Só que nesse momento da inflamação, geralmente a pessoa acaba apresentando sintomas. Então essa fase é a fase de resolução de um conflito, é que a pessoa vai apresentar febre, que a pessoa vai apresentar inflamação, que ela vai apresentar dores ou que ela vai ter as infecções. Porque o nosso corpo ele vai colocar de todas as maneiras para que aquele tecido seja restaurado. Ou porque na fase de estresse ele teve uma necrose do tecido e aqui o sangue precisa ir para lá para restaurar aquele tecido necrosado, ou porque houve proliferação celular, dependendo do tecido que foi atingido na fase de estresse, e vai ter a necessidade de ser eliminado aqueles tecidos em excesso que foram produzidos na fase de estresse. Então, durante a fase de resolução, a inflamação ocorre como um benefício. O sangue é o único dos tecidos que leva materiais para que o corpo se restaure. Então, para que o corpo cicatrize aquela alteração, aquele tecido necrosado ou aquele tecido que foi proliferado naquela região e que fagocite ou elimine essas substâncias em excesso. Então, por isso que é necessário que o sangue vá àquela região. Então, não há uma preocupação por ter uma febre, não há uma preocupação por ter uma inflamação. O problema é quando você permanece muito tempo tendo a febre, muito tempo tendo a inflamação, muito tempo tendo a dor. O que quer dizer que o teu corpo não está restaurando quanto devia. Mas quando você passa por uma situação de estresse, certamente você vai ter que ter um sintoma depois. Porque o teu corpo ele vai precisar se restaurar. Mas quanto mais intensa ou quanto mais prolongada a fase de estresse, maior é o sintoma na fase de resolução. Então por isso que algumas pessoas acabam reclamando de que eu tive uma gripe que foi muito intensa, que foi horrível para mim, mas é que tudo vai depender da fase de estresse. Enquanto outras pessoas vai ter uma gripezinha, às vezes que vai ter uma coriza, vai ter um probleminha, uma tossezinha, e em um dia já resolveu. E tem outros que passam 2 semanas com aquela gripe. Então quando você tem uma situação de estresse muito prolongada, quando você relaxa, quando você sai daquela frustração, seja de uma forma que você consegue, às vezes, falar para a pessoa tudo aquilo que você gostaria de falar e antes você não pôde, ou que você tenha fugido de uma situação que representava um estresse para você. Por exemplo, para algumas pessoas o casamento pode ser uma situação de estresse, então me separar é uma forma de eu resolver, então é como se eu fugisse daquela situação que me representa um problema, ou aquele adolescente que vive na casa dos pais, que os pais só brigam, então como se fugir de casa fosse a solução para aquele conflito. Então a partir do momento que ele foge daquele conflito, ele entra na fase de resolução. E para algumas pessoas até a morte é uma resolução, porque às vezes elas vivem uma situação de frustração com aquela pessoa
que está incomodando ela, ou é uma frustração para ela, ou mesmo uma pessoa que está cuidando de um doente. Então o fato daquela pessoa falecer é como se ela consegue sair do estresse, porque para a preocupação dela com o doente, ou para de se frustrar ou se irritar com aquela pessoa que fica arranjando picuinhas ou frustrações para aquela pessoa. Ou existe também uma outra forma de a gente sair do processo de estresse, que é a evolução. Quando a gente consegue evoluir a nossa forma de pensar sobre aquela situação e mudar o foco perante a situação de estresse, a gente consegue sair daquela situação e consegue sair da percepção errada, mudando a percepção. E isso acontece muitas vezes quando a gente faz terapias, psicologia ou a microfisioterapia, a constelação familiar, quando a gente tem a noção do que está causando a fase de estresse e consegue ver com olhos diferentes aquela situação, a gente entra na resolução. Então por isso que se fala que muitas vezes depois de algumas terapias assim, a pessoa pode ter uns dias de sintomas, mas são dias necessários de sintomas para que ela saia daquela fase de estresse que pode gerar uma doença muito grave para ela futuramente. Então, quando a pessoa sai daquela fase de estresse durante alguma terapia, também ela pode desencadear uma febrezinha, uma inflamação, uma dor, uma alteração durante os primeiros dias, que é para o corpo se restaurar e voltar o máximo possível à normalidade. Até para algumas pessoas, elas acreditam que não volte à normalidade, mas volte para uma melhora do que antes. Por exemplo, se uma pessoa viveu uma situação de uma fratura óssea, às vezes vai surgir um calo ósseo naquele osso para aumentar a rigidez daquele osso, para evitar quebrar de novo naquele lugar. Ou mesmo numa cicatriz, quando uma pessoa tem um corte, aquela cicatriz ela fica com um queloide, ela fica mais dura, mais rígida, como se fosse para aumentar a resistência para que ela não seja perfurada de novo naquela região. Então o corpo ele tenta achar alternativas para evitar que nós vivamos a mesma situação novamente. E aí, você gostou dessas informações? Deu para entender um pouquinho mais? Então observe. Durante a fase de estresse, a gente está na adrenalina, fase de resolução, a gente entra nos sintomas de cura e resolução. E nesse momento, nós temos agora um cansaço mais intenso. É por isso que muitas pessoas acabam confundindo esse cansaço de resolução com uma depressão, um desânimo. Porque elas estão apenas resolvendo uma situação que há muito tempo elas estavam frustradas. Então, por isso que a gente fala que a melhor coisa para gripe é cama. Porque a partir do momento que você dorme, você relaxa, o teu corpo restaura. É isso que ele está pedindo para você aqui. Ele está pedindo que você durma, descanse. Só que com a vida que nós temos hoje em dia, a gente não se permite relaxar e descansar e repor as energias para que o nosso organismo volte a funcionar de uma maneira adequada. E muitas vezes esse ciclo acaba ficando um ciclo vicioso e o corpo nunca volte à normalidade como antes. Então, você já passou por alguma situação assim, que você sentiu muita dor e ficou bravo com aquilo? Você já teve esses sintomas e se sentiu desagradado contigo mesmo, querendo eliminar esse sintoma de uma vez por todas? Será que isso daqui explicou um pouquinho mais para vocês por que vocês tiveram esse sintoma? Então aproveite e compartilhe aí com as pessoas que você conhece que estão vivendo essa situação de sintomas momentâneos, para que elas possam entender também por que esse sintoma aparece e elas possam também administrar essa situação para que elas possam sair o quanto antes desse sintoma, dessa alteração. E até o próximo vídeo.